já faz um tempo que você está no Brasil, né? Já está retornando para a Quase Alemanha. voltando. Quando você estava vindo, o que te trouxe assim de memória? Nossa, a hora que eu chegar no Brasil, eu vou querer fazer isso ou comer isso. Tem alguma coisa assim que você... Ai, cara, eu sinto muita falta de feijão. Arroz a gente faz lá, mas o feijão é algo que não se dá pra fazer. Até tem, você acha lá, não sei o quê. Mas eu também queria muito, eu sei que não faz muito sentido, mas eu queria muito estrogonofe do jeito que a minha mãe e minha irmã fazem, eu adoro. E eu não tenho muita paciência de fazer isso lá, sabe? Então, isso. E de fazer, eu acho que, ir num barzinho com cadeira e mesa de plástico, assim, essas coisas bem brasileiras. Uma porção uma porçãozinha, sabe? Cervejinha gelada, que isso lá não é algo que se fazem, então... É impressionante, né? Nossa. Não é que eles bebem quente, mas eles, assim... É temperatura ambiente, o que né? for, assim, tá ótimo, exatamente. Nossa, eu gosto dela trincando. Sim. Você já chegou a ter esse momento de, assim, pensar, nossa, olha isso, eu já tô virando alemão. Olha que alemão assim, não é fácil. Esse virar alemão, não acho que vai acontecer, mas essa é, tipo, acho que um senso de se acostumar mesmo, né? Cara, eu acho que foi quando eu não falo alemão como gostaria até hoje, porque eu vivo nessa bolha do balé que a gente só fala inglês por ter diversas nacionalidades. É muito complicado se forçar uma língua tão difícil e complexa como o alemão. Mas eu acho que eu comecei a perceber que ok, eu vou dar conta. Foi quando eu comecei, tipo, eu vou na padaria, eu falo alemão, eu vou no mercado, eu consigo falar alemão. Coisas básicas, mas você vai conseguindo. E quando você vê uma certa aceitação do nativo ali, né? Então, isso eu consegui. Acho que foi um momento que eu me dei conta de, tipo, eu vou dar conta de me inserir é uma cultura muito diferente, né? Então, Mas desde o começo eu não tive tanta dificuldade, eu tenho que dizer. Eu nunca tive essa... Eu acho que isso pelo fato de eu estar inserido em um ambiente muito específico. Que é algo muito... Eu convivo com pessoas muito mais mente aberta e muito mais... Enfim. Então acho que isso facilitou bastante essa introdução cultural, né? Não sei. Sim, eu acredito que sim. Seja por certeza. isso, porque você vive no universo do balé, você convive com as pessoas que fazem o que você gosta. Exatamente. O dia todo, né? Exato. Então são que poucos talvez, os momentos que eu... Eu acho que essa questão de você sair de um lugar e ir para o outro para fazer uma outra coisa no meio da sociedade, daí eu acho... Isso seria muito mais difícil. Eu ouço, assim, muitos conhecidos, assim, falam, por exemplo, de sair do Brasil para ir trabalhar numa empresa, tipo, num escritório, sentar e falar... Até casos de xenofobia de algum espectro, assim, né? Tipo, porque é complicado. Os alemães, assim, no núcleo deles... No núcleo deles, eles são... É diferente. Eu tive sorte de não me envolver nesse contexto, profundidade, assim, nesse contexto. Sim. A gente tem essa visão de uma companhia de balé profissional, como a de Hamburgo, que tem uma hierarquia muito bem respeitada e muito bem, assim, é isso e pronto, entendeu? E tem sim uma hierarquia, tem corpo de baile, tem solistas e tem principais, mas o que eu fiquei muito feliz e te dá um pouco de gás, assim. Claro que se eu começar a falar de todos os detalhes, não, a gente não vai acabar hoje, assim, é algo muito complexo, mas só de ver, de saber que tem a possibilidade desse intercâmbio entre essa hierarquia. Então, por exemplo, como hoje, como essa temporada, hoje eu sou o meu 3º ano na companhia e eu sou um corpo de baile, eu faço parte do corpo de baile e eu cheguei a dançar papéis de soloista, de principal. Então, essa flexibilidade, essa possibilidade de viagem entre essas hierarquias eu acho muito interessante, porque também dá essa liberdade de um coreógrafo. Às vezes o coreógrafo tem uma visão de quem ele quer para aquele papel e acontece que a pessoa perfeita para aquele papel é um corpo de baile, não é um principal. E tem essa versatilidade, essa flexibilidade que eu acho muito importante. E eu acho legal porque isso é uma característica
do Hamburgo Ballet e algumas outras companhias, porque tem... Mais poucas. As grandes companhias como o Hamburgo geralmente tem um padrão, né? De que tem uma escada para subir, enfim. Exatamente. E que bom que você conseguiu aproveitar essa oportunidade também, né, Gá? Começando. Mas o que eu acho é que também essa escada tá bem nítida lá também. Só que te dá um pouco mais de, sei lá, de gás, assim, pra você perceber que tá funcionando, você tá subindo de pouquinho, entendeu? Então isso é algo muito... Legal. Eu valorizo muito, assim, acho muito importante. Falando um pouquinho da sua carreira, quando que você percebeu que a dança não seria só um palco pra você, mas seria um passaporte pro mundo inteiro, assim? Isso, quer dizer, o começo disso foi só a possibilidade de eu ir pro Prix de Lausanne, já foi algo, e conseguir aquelas bolsas de estudo, né? No segundo que eu me vi, tipo, comprando as minhas passagens para a Alemanha, já é algo que, né, um sonho realizado que não dá muito para explicar, mas eu acho que profissionalmente, né, depois que eu me formei na escola e tudo, o contato tendo o privilégio de estar em uma companhia tão reconhecida, o contato com nomes, contato com pessoas, assim, é muito interessante. E eu tenho eu tenho a sorte de ter feito amizades que me impulsionam, assim, e especialmente o John, acho que o momento mais interessante quando o John me conversou bastante comigo, eu tive a sorte de trabalhar muito com o John Elmeyer e de perceber que é muito possível de sair da sua bolha, entendeu? Mesmo sem deixar para trás e assim... Eu acho que foi mesmo a questão da comunicação e das relações dentro da minha área, entendeu? Isso proporciona, assim, muitas oportunidades. Eu queria também acrescentar na pergunta essa questão da dança te apresentar ao mundo, né? Mesmo jovem, quando você era jovem, né? Você nunca imaginava, né, que você fosse sair de Assis. Eu lembro que na época começou você em Barcelona. Você algo nem, já incrível. e você quase nem conhecia o Brasil, né? Até hoje. Até hoje, né? Isso é algo que então, eu preciso mudar assim que eu tiver a possibilidade. E que a dança foi te apresentando o mundo, né? Te dando possibilidades, né? isso. Então, na verdade, você aprendeu inglês viajando, né? Você cresceu na sua técnica, experimentando os palcos internacionais, né? Desde muito cedo, né? Isso mostra uma diferença. Isso, assim, quando eu cheguei lá na escola, é algo cultural também, é muito diferente, assim. A experiência de palco que a gente tem aqui, que a gente bota esforço para ser possível, assim, dá uma diferença muito grande quando você chegar lá, porque não é algo cultural europeu. Então, os estudantes acabam sendo muito crus, muito não especificamente acadêmico, em técnica, né? mas exato, mas assim, em vivência, experiência de palco, nervosismo, mentalmente preparado para estar. Até mesmo decorar uma sequência mais rápido, se soltar, né? Usar o espaço. Exatamente. Então isso é algo que, nossa, eu agradeço muito porque isso mudou a minha vida. Será assim. que, então, eu lembro quando você partilhou comigo, quando você foi escolhido para dançar a coreografia que ia pro Prix de Lausanne, né? A coreografia. Young Christian Award, que você dançou, eu lembro hoje, é muito claro que você disse assim, Fá, eu saí na frente por conta da minha experiência, né? Não tinha como. Que eu achei isso assim bem interessante, até mesmo para que os bailarinos do Brasil, né, pensem muito nisso, que a gente tem muita oportunidade de estar no palco, que isso é extremamente importante, né? E é uma linha bem tênue, assim, eu acho é muito fácil virar algo um pouco mais tóxico dessa competição e tudo é muito competitivo e talvez ver isso como, tipo, de todas as competições, na verdade, o que eu percebi que é mais valioso não são as medalhas de ouro que eu ganhei, mas é estar lá, tipo, é ter o contato com bailarinos de Goiânia, disso, daquilo, muito diferente. Isso que é valioso, assim. Sim. As medalhas são e até mesmo que você, vamos confessar, assim, que você também não foi um grande medalhista, né? Nunca fui um grande medalhista, exatamente. Então, né? assim... Você sempre... eu tava ali lutando sempre, Sempre entendeu? lutando. Então, isso era, assim...
é muito perceptível que, tanto é que você não venceu o Prix de Lausanne, você Exatamente. não ficou entre os 10 e de repente você pegou uma bolsa que E a hoje estou grande em lugar- maioria E hoje estou em um lugar que ganhadores do Prix estão comigo. estão com você, Exatamente. né? E até mesmo ganhadores do Prix estão abaixo de você. Né? Tem coisas que exatamente. Então isso é muito legal de, É uma de se dinâmica dizer muito também, diferente, né? muito legal, Que não é um prêmio, uma medalha que vai Realmente, justificar, sobre o dizer que processo, você cara. vai ser o bailarino, né? Sobre o processo, oportunidades. Legal. Legal. Teve assim algum dia, algum momento, quando você estava lá, que te fez pensar, assim, por algum momento assim, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Ou enfim, Será que eu vou que dar te fez. conta? Será que você vai dar conta? Que te fez refletir realmente na sua escolha? Melhor falando, não de um dia, mas de uma situação, assim, eu acho que... Pra começar, eu acho que ninguém que tá nesse ramo, especialmente, é o que você sempre falou, eu acho que pra ser um bailarino, né, se você quer ter isso como vida, é muito claro que ou você ama ou você odeia, não tem o meio termo, e isso é um fato. E partindo disso, não quer dizer, por exemplo, eu tô aqui até hoje porque eu amo, sou apaixonado pelo que eu faço. Não quer dizer que não tive momentos que quis chutar o balde, quis abandonar. Claro. E eu acho que esses momentos, na verdade, fazem com que o momento que você decide que não, eu não vou fazer isso, dão muito mais valor pelo fato de eu ainda estar aqui. Vale a pena, ainda, enfim. Mas eu acho que o momento mais difícil que eu tive que passar, assim, emocionalmente pela minha carreira foi quando eu recebi a notícia do médico que eu ia ter que fazer uma cirurgia no meu pé, na articulação do meu dedo do pé. E não só, como se isso foi muito chocante, né? Algo muito assim. Eu tive que viajar 5 horas para uma cidade menor, porque pelo cuidado que eu tive a sorte de ter da minha diretora na época da escola, que queria que eu tivesse acesso ao melhor médico especialista em cirurgias na articulação do dedão do pé. E ele tinha o maquinário, os aparelhos específicos para isso, porque ela queria que eu tivesse 100% de recuperação e porque ainda era o meu lado de perna de base. Então é onde eu giro, entendeu? Enfim. Sim. Então, mas esse processo de... E eu, assim, eu fui sozinho, então eu tinha... Acho que eu tinha 19 anos, mas assim, foi o começo do meu segundo ano lá, e eu tive que catar um trem, 5 horas, chegar no hospital, eu não conhecia ninguém. Eles não são muito afim de falar inglês. O meu inglês era muito bom, mas já era muito bom, mas o meu alemão era muito cru ainda. Então foi algo assim muito... E daí o medo de não dar certo, de eu estar lá sozinho, eu tive que ficar internado por 4 dias lá, então assim... Isso foi uma provação muito grande, eu acho mais de emocional do que Sim, também de né? desafio, né? Exato. E depois a recuperação, né? Algo assim, eu acho que esse foi um momento muito, muito intenso. E até hoje, na verdade, o que eu levo disso é que mesmo com isso eu não desisti. Então é algo que me dá essa, sei lá, um pouco de certeza que eu quero estar fazendo o que eu tô, porque se eu não quisesse, eu já tinha desistido. Eu tive oportunidade. Tipo, te contar, assim, realmente, então... Fora da dança, o que mais te encantou na Alemanha? É um hábito, um lugar, algo assim? Tem? Eu acho que algo que eu acho incrível, que é algo que a gente não tem aqui e é de uma... até hoje eu vejo e eu não entendo. Na verdade, a clareza das estações do ano lá. Sim. Mas assim, de eu sair na rua no último dia de outono e de manhã do primeiro dia de primavera, assim, parece que alguém foi lá e pintou as flores, abriu as flores, colou as flores, assim. É, bem isso mesmo, muito. Né? E daí, no inverno, as árvores ficam peladinhas, tudo fica branco, assim, é algo muito legal. Que a gente não vê aqui, entendeu? Isso foi algo muito lindo. E até hoje, eu acho que eu gosto muito da arquitetura alemã, assim, o jeito que as cidades são formadas e o bairro que eu trabalho muito frequentemente. Tudo assim, esses prédios de tijolinho vermelho e parará. E vira e mexe eu tô olhando pela janela fazendo uma aula, especialmente em dia que eu, tipo, não tô afim, cara. E você vê, é muito comum você ver
escolinha, kindergarten, que eles chamam, com essas criancinhas assim, piquititicas, com coletinho, andando de filinha, segurando numa cordinha. Eu acho isso muito fofo. E isso eu nunca tinha visto aqui. Eu nem sei se é algo que eu acho que tem também. Tem. Mas eu achei muito, acho que é algo que eu vi lá. Eu acho muito interessante. Você sabe que eu vi uma coisa na Alemanha que eu vi várias, mas que me impressionou demais. Eu não sei se já aconteceu isso com você. Tava tendo um jogo da Copa Eurocopa. E aí tinham 2 times da Alemanha, não sei se era Eurocopa, não sei te dizer, tinham 2 times da Alemanha. Aí veio a torcida gritando na rua assim e encontrou a outra. Aí o que acontece? A torcida senta e espera a outra passar. Nossa, eu até filmei, eu achei isso, falei, gente... Aqui, mas saía alguns mortos. Com certeza. Eu achei tão... Porque um cara, o líder que organiza, que vai gritando, daí ele deu um berro, todo mundo parou, ele fez outro grito, assim, todo mundo sentou e a outra torcida passou gritando e ho. Eu falei, gente, achei demais. Você nunca viu isso? Não, isso eu nunca vi. Eu não tô muito inserido no mundo do futebol lá, mas... Mas nem eu tava passeando. Passou, mas nunca aconteceu. Mas é algo assim, bem... Em geral, isso também é um exemplo de como é uma cultura, é um povo que, assim, regras e leis pra eles são assim... Sim. Mas, assim, é nato. Não é que eles todos os dias são muito considerados. Natural, né? Natural. Eles seguem... Por exemplo, lá é assim... Se você falar pra alguém, assim, não, mas se você não tiver carta, mas eu ali dá uma dirigidinha, ele fala, não, mas não pode. Sim, é muito... Você não consegue dirigir. Eu falei, não, eu sei, mas assim, ele fala, não pode, é algo pra eles não tem, não existe. Não existe, né? E isso mostra, então ali, não existe brigar ali. Um tem que passar pro outro, entendeu? Um tem que esperar pro outro passar. Eu vou fazer mas isso. eu Então, achei assim, de uma organização, muito assim. muito mas isso sempre bonito. me encantou lá. Isso é algo que me encantou muito naquele país. O que mudou em você como pessoa de estar vivendo essa experiência, toda essa mudança, esse sonho, né? Então, isso é algo que eu fico muito feliz. Eu faço um esforço mesmo de não me deixar esquecer. Porque a gente acostuma... a normalidade vem muito rápido pra gente, assim. É algo que você acostuma, sabe? Às vezes você tem que se esforçar pra... tô aqui. Só de estar aqui já é algo... porque isso te mantém com os pés no chão, assim. Eu acho muito importante. Tanto você quanto minha mãe sempre me falou isso muito, né? Sempre me aconselhou. Mas eu acho que o que mudou mais em mim é personalidade, assim. Eu aprendi muito em situações. Sempre fui muito intenso, muito explosivo. Ainda sou, não deixei de ser quem eu sou, mas a vida te ensina que você tem que dar uma maneirada e tem gente que você não pode, você tem que ouvir, baixar a cabeça, isso te ensina muito, assim. Tanto nas minhas relações pessoais, de amizade, quanto profissionais em trabalho. E isso, acho que isso é uma das coisas mais valiosas que eu aprendi, lidar com pessoas e viver em comunidade, assim, é muito importante. É muito importante. Tanto ontem a gente estava se falando, talvez a maneira pode ser um pouco mais gentil, mas é uma lição que todo mundo tem que aprender uma hora ou outra, antes tarde do que nunca, mas quanto antes melhor. É que não se... tem que se aprender e se acostumar a viver em comunidade, assim, conjunto, porque não dá. Se você quiser sempre estar certo, sempre ter razão, então, não você adianta. imagina uma companhia, né, de balé, que tem um monte de estrelas, todo mundo... É uma briga de ego que é uma briga vai acabar de em ego, morte, né? não tem Então, jeito. assim, se realmente você não traz esse lado, né, de quem você é, da onde você veio, a maneira que você tem que conduzir, uma companhia não funciona, né? Exatamente. E, na verdade, nessa nota que você falou, voltando até um pouco atrás, uma das coisas que eu adoro nessa companhia é a liberdade que eles dão de você ser quem você é. Você vê no Hamburg Ballet, assim, é algo incrível. Cada um é uma personalidade muito específica. Assim, Não, dá pra ver mesmo, o John sempre foi ele, assim...
ele contrata, assim, pessoas, assim. Ele contrata Sim, isso é muito pessoas, ele não nítido. contrata bailarinos, assim. Claro que tem toda uma técnica, Sim, você tem que ter claro, um nível claro. pra... Mas não você é um vê, número, né? Não é um número, assim. E daí é óbvio, esse balance entre continuar sendo que quem eu sou, porque isso literalmente é o que me fez estar aqui, e, sabe, cortar onde tem que cortar e aprender. Mas isso é algo muito lindo daquela companhia. Que nunca vi em lugar nenhum nessa dimensão, assim. Todo mundo que tá lá por causa de algo que só ele tem, só ela e ele tem. Legal. E isso é muito importante, muito legal. Isso é muito nítido, porque quando a gente vê um vídeo de aula, alguma coisa, as personalidades são bem diferentes. Nítidas, tem, né? Muito. Você fala, daí de repente você vê um vídeo de todo mundo no palco junto dançando, né? Que nem aquele último conjunto, ainda com o mesmo figurino, a mesma cor. Ainda você fala, assim. nossa, pareciam que todos eram iguais a você. Era impressionante, É uma né? loucura, porque fisicamente até parecia que todos eram iguais. E na verdade não são, são bem somos, diferentes, né? é muito legal interessante. isso. O que você acredita que a dança ainda vai te dar de presente no futuro? Gente, eu acho que o que eu quero mais eu quero ainda escutar muito, eu quero ainda aprender muito. Eu acho que a dança, se você se manter aberto e assim disponível, você nunca para. E eu quero muito, a dança já está me proporcionando pela dança, né? Através da dança já me proporcionou descobrir outra paixão que eu tenho muito próxima à dança, que é a coreografia. Sim. Com o apoio do John muito, muito próximo, muito intenso. O John sempre foi muito foi muito claro sobre o apoio que ele queria me dar como bailarino e como coreógrafo. Inclusive, a diretora da escola, quando você saiu, ela me mandou um e-mail, né, parabenizando você e dizendo que, além de bailarino, eles iam investir em você como coreógrafo. Eles sempre já tiveram essa visão já dentro da escola. Tanto é que hoje eu coreografo para a escola onde eu estudei, então é algo muito interessante. Mas eu acredito que a dança ainda vai me dar muitos amigos para a vida inteira, como já deu, e muito conhecimento, muita experiência, e vai me dar a possibilidade de me preparar. Se eu aceitar, ela vai me dar todas as ferramentas para eu me preparar para viver depois que eu não puder mais exercer nela. Claro, e eu acho que isso vai vir da dança. Se você tivesse que falar com o seu Gá lá de trás, o Gá que estava lá na dança, lá iniciando, o que você falaria hoje? Então, eu acho que mais... Não sei se é clichê, mas eu acho que sempre é impossível por isso, mas como é uma pergunta que não é algo que você consegue fazer, sendo honesto, eu acho que a gente sempre quando tá lutando pra algo, porque sempre é assim, né? Você tá correndo atrás de um objetivo, quando você alcança, tem outro que você vai continuar, né? Daí o dia que você alcançou tudo que você queria, acabou. Mas eu falaria pro Gá, tipo, vai dar, é o que você sempre falou, vai dar certo, assim. Porque a gente fica, eu sempre fui muito angustiado, então é algo que sempre sofre, você não tem certeza que se o que você tá fazendo é o correto pro que você quer, eu queria ter certeza que eu tô no caminho certo, eu queria... E essa dúvida, ela você tem que ter muito apoio externo e você para não deixar isso ser uma âncora, assim, né? Então eu falaria, assim, de longe, continua, tipo, sabe? Só algo... Não acho que eu queria interferir muito, não. Porque eu acho que tudo que a gente fez, tudo que eu fiz, tudo que eu... Era exatamente o que eu tinha que ter feito. Você sabe que, às vezes, eu paro pra pensar, né? Pelas novas experiências que eu vivo hoje com outros adolescentes, né? Com tanto meninas Ainda quanto formando, rapazes, né? Formando. Várias meninas que foram embora depois de você, né? Às vezes eu paro pra pensar e falo, gente, como que eu e o Gá chegamos aonde a gente chegou, né? Porque você era uma pessoa extremamente ansiosa, né? Até você hoje. Sofria de ansiedade, você, assim, sofria mesmo, né? Fisicamente. Quem conviveu com você intimamente sabe. E de repente eu falava assim, Gá, para...
fica em paz, Que o que é seu tá guardado. E você respirava homem, e o bicho não acreditava, né? E você acreditava, mas assim... Eu tinha uma confiança muito grande, né? E Eu acho que é assim, sobre essa relação e de... muita gente que passou por mim depois de você, que era muito mais centrada, né? Muito mais, assim, com visão de vida, acaba não tendo essa paciência e acaba desperdiçando oportunidades ou querendo as coisas muito de imediato, né? Mas eu sempre tive isso com você, assim, a gente conviveu, eu falava assim, Gá, vira direita, você virava, né? Gá, vai reta, agora para, né? Às vezes você questionava, mas por que para agora? Você, eu falava assim, porque... Não, porque agora é necessário. E você, assim, ok, né? Assim, às vezes você bufava, mas assim, mas era uma coisa muito natural. Era Mas muito natural, mesmo, né? Era muito natural. E assim... outra, mas eu acho que porque, por eu ser alguém que sempre teve muita dificuldade com essa... Eu sempre fui muito imediatista, muito... É sempre assim, quando você tem que lutar muito por algo, mesmo que seja uma característica de personalidade, quando você tem um pouquinho disso, o que você alcança, você dá muito valor e você respeita, eu acho. Você tenta respeitar muito. Então, porque foi muito interessante a nossa trajetória. A gente ouviu muito não, né? Muito não, tipo, não vai ganhar, assim, né? Você vai ficar em segundo, não vai haver primeiro. Tinha muita coisa assim. Ir na competição, não tem nem por que para de ser tonto. Ai, vocês vão ver. Ai, lembra, tipo, vai mandar o vídeo pro Pri. Vocês não vão passar, né? E assim, o que foi muito interessante foi no ano que você falou que queria ir pro Pri, eu falei, você não está pronto, mas você vai para conhecer e você vai sozinho. Porque como você era o garoto do projeto, a gente não podia ficar investindo muito. Então, você fez a viagem sozinho, foi pro Pri sozinho, fez tudo sozinho. Mais difíceis da minha vida. Isso, porque eu disse pra você que era importante você viver isso, conhecer o Pri, mas também me deixou claro que não ia acontecer. Isso, porque você conhecia, sabia? Eu sabia que não ia acontecer, mas você tinha que ir, você foi... Belezinha, voltou e falou, Fá, você tinha razão, realmente não era o meu momento, mas é o que eu quero. E aí a gente trabalhou o ano todo e as pessoas ainda pensando, vocês são loucos, vocês vão achar que vocês vão pro Pri, né? Eu vivo brincando que nós somos da roça, né? E as pessoas... E a gente em nenhum momento, eu não sei assim, a hora que eu dei conta, eu não desanimei em nenhum momento. A hora que eu dei conta, a gente já estava no Pri, né? Assim, parece que fluiu de uma maneira tão grandiosa, você passou, ganhou a bolsa, foi tudo assim tão... Eu tive muito feedback, assim, também maravilhoso. A Zenaida, do Royal, assim, pessoas me catando pelo ombrinho, assim, e falando, tipo, meu, sabe? Assim, isso foi algo muito lindo, né? Foi. E do nada a gente estava lá e assim, depois de tudo, ainda com todo o fechamento, né? De que você ganhou uma bolsa, que você mais queria, né? Enfim, eu não sei aonde começou, onde terminou, como é que chegamos, mas o que me impacta hoje, assim, às vezes olhando essa nova geração, é que como o Gá teve, assim, discernimento naquele conflito de ansiedade que ele tinha e você conseguia parar e falar, não, calma, ela tem razão, mas né? eu acho que é muito isso, eu acho que também dentro de mim eu sempre soube que eu tinha essa quase autossabotagem, esse mecanismo de autossabotagem, né? Então, como eu tinha um respeito muito grande pela dança, sempre tive e tenho, que você me ensinou, e sempre quis muito, eu tinha muito medo de estragar as oportunidades. Então, eu realmente, mas eu acho que no resumo é sobre confiar e acreditar que aquele apoio, que aquela ajuda tá certa e vale a pena, entendeu? Assim, é algo sozinho eu não conseguiria, entendeu? É algo que eu realmente escolhi ouvir e acreditar mesmo, sabe? E era tão engraçado algumas coisas, que nem quando você estava em Nova York, você marcava uma quarta lá no palco, eu estava lá com o palco livre, tempo corrido, né? Eu deixava você lá para você experimentar, né? E eu sentava. Aí eu olhava, aí você fazia assim... Você marcava uma quarta, não tá saindo a minha pirueta. Aí eu falava assim, abre mais a perna. Eu nem sabia o que eu tava falando. Eu falava assim, abre mais a perna. Aí você abria a perna e girava um monte. Ai, obrigada, né? Como daí eu se sentava, eu sempre como muito... sentava, daqui a pouco você chegava, ai, não tá saindo isso. Eu falava assim, né? Levanta mais um braço.
levanta mais o braço ou pisca 2 vezes, tá? Era assim, era muito... Não, eu achava isso tão... Porque eu sentava e já falava, quer ver, gente, ele vai me chamar. Mas eu sempre fui muito... Era muito bom. grudado em você, né? Foi muito, a gente... Foi muito bom. Foi algo Muito bom. interessante. Ai, foi gostoso. Aí, tá vendo?